Sócio Rural. Oferecimento Deagro, fruto da terra. Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Sócio Rural, um oferecimento da Deagro. A Deagro que está há mais de 33 anos fortalecendo as altas produções de todo o nosso sudoeste paulista. E hoje nós estamos aqui com o Milton, né? Milton Júnior, o famoso Milton da rádio, com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Milton. Obrigado, o famoso é por tua conta, hein? Milton, conta pra gente aí, né, um pouco, né, a gente vai fazer uma entrevista aqui, pessoal, um bate-papo, né, até conversei com o Milton aqui, o Sócio Rural hoje aqui vai trazer a transparência para você que está assistindo. Então, assim, tudo que for informação do agro, as propostas que ele tem de governo, ele vai passar pra gente toda essa visão. Então, Milton, a gente vai para cima. Vamos falar sobre o que tiver que falar, sobre todos os assuntos. Vamos estabelecer um compromisso aqui. Vamos. A verdade. Tá bom? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que eu não sei. Show de bola. Tá? Bora, vamos lá então. Milton, conta pra gente. Quem é Milton Júnior, né? Vamos pensar. O cidadão tá lá, né, na casa dele, né, na área rural de Itapetininga, ele quer conhecer quem é o Milton Júnior. Você está muito, né, falado muitas vezes aqui na parte urbana, não sei como que é a sua campanha na parte rural, mas conta pra gente, para ele entender, tipo, quem que é o Milton Júnior? Rapaz, você sabe que antes de eu falar quem é Milton Júnior, eu vou dizer um detalhe para você. Eu comecei a pré-campanha, uma questão aí de 10 meses atrás. E eu fiz algo diferente, pelo menos que eu tinha visto até hoje em campanha política aqui em Itapetininga, né, na pré-campanha. Eu comecei pela área rural. Que legal. E eu fiquei uns 4 meses andando só na área rural. Fui muito criticado, inclusive, pela coordenação de campanha por conta disso. Então eu conheci muito a área rural de Itapetininga, muito, mas muito mesmo. Eu acho que seria difícil uma estrada rural que eu não passei. Especialmente na porção sul, que é a porção maior, né? Varginha, Retiro, Viracopos. Toda essa região eu andei muito, mas muito mesmo. E eu confesso a você o seguinte, uma das coisas mais legais que você traz depois de uma campanha política são os amigos que você conquista. Legal. E talvez a maior parte dos amigos legais que eu conquistei estão na área rural, tá? De verdade mesmo, não estou falando isso para fazer média, mas o povo do sítio é sensacional. É um pouco desconfiado no começo, mas depois que gosta de você, de uma fidelidade sensacional. Mas respondendo a sua pontualmente, quem é Milton? Bom, cara, eu sou um cara super simples. Eu tenho 51 anos, faço 52 dia 19 de outubro. Sou casado com a mesma mulher há 24 anos, dona Janaína, né? Minha companheira, foi a única esposa que eu tive. Mãe dos meus 2 únicos filhos, a Maria Clara, que tem 23, e o José Francisco, que tem 21. Sou filho da dona Cida, que é uma dentista, que está lá em Botucatu, ela tem 84 anos. Filho do professor Milton, né? Meu pai era professor da rede estadual, ele infelizmente já faleceu. Eu sou um cara de uma criação normal, viu? Sem nada de frescura. Meu prato preferido sempre foi comida simples, arroz, feijão, bife acebolado e um ovo em cima. Eu me sinto uma pessoa como qualquer outra, um cara que... A única coisa meio diferente que eu resolvi fazer na vida é comunicação, que acaba chamando um pouco mais atenção. Eu tô nisso já desde os 13 anos de idade, tá? Comecei bem cedo. Aliás, a contragosto do meu pai, né, que queria que eu fosse engenheiro, médico, dentista, coisa desse tipo, eu virei radialista, né? Isso foi um baque para o meu pai. Eu sou o mais novo dos 4 filhos, né? E os meus irmãos são todos engenheiro, dentista e tudo mais. Mas enfim, no fim deu certo. Vivo bem, eu tenho uma vida boa, tenho uma família com saúde. Sei lá, cara, eu acho que é isso. Não, eu sou nascido em Botucatu. Legal. Onde eu tenho boa parte da minha família, né? Tios, tias, minha mãe, meus irmãos. Mas assim, eu tô em Itapetininga há mais de 20 anos, né? Então eu já me sinto itapetiningano. Eu tenho título, inclusive, de cidadão itapetiningano e também de São Miguel, São Miguelense também. São Miguelense, que bacana. E por que você desejou tanto, né, ser prefeito? Qual buraco, qual lacuna, vamos dizer assim, que você achou que você... Puxa vida, aqui eu vou conseguir preencher esse espaço aqui que realmente está faltando. Está faltando em desenvolvimento, está faltando em saúde, está faltando em educação. O que te motivou? Qual foi o desejo que ardeu no seu coração para ser prefeito de Itapetininga? Rafael, na verdade, a vida vai levando a gente, né? Não foi assim uma decisão minha que me fez sair candidato a prefeito.
a vida vai levando, né? Então, por exemplo, primeira vez que alguém falou de eu ser candidato a prefeito foi quando o governador Tarcísio, ainda candidato ao governo, esteve comigo aqui durante a campanha. Foi quando ele, inclusive, anunciou o hospital regional. Eu dirigi o dia inteiro para o Tarcísio, né? Fui buscar ele lá onde desceu o helicóptero e ficamos o dia inteiro andando de carro. E eu dirigindo para ele, ele sentado aqui do lado no passageiro. E depois do almoço lá na RT, que foi com a classe política, estava no programa ele visitar o hospital, o Agalob. Porque eu queria que ele visse a situação do hospital, que o hospital é insuficiente para atender a demanda da cidade. E aí a gente foi lá. Quando a gente chegou na frente do hospital, o Tarcísio olhou e falou assim, nossa, mas esse hospital toma conta de uma cidade de 170 mil habitantes? Falei, não. Esse hospital toma conta de uma cidade de 170 mil habitantes e de outras 12 que giram em torno dessa cidade, totalizando uns 400 mil habitantes. Daí ele falou, olha, puxa vida, hein? Vocês estão a pé mesmo. Aí nós entramos no hospital. Ele conheceu todo o hospital, eu não me envolvi muito, até porque eu não sou da área médica. E ao final da visita, ele sentou no carro e falou assim, olha, parabéns, você me convenceu que Itapetininga merece ganhar um hospital. E eu quero que você seja o meu candidato a prefeito. E na mesma hora, eu rechacei a ideia. Falei, não, eu estou bem na rádio, etc e tal. Aí passa um tempo, um cidadão me liga de Brasília, depois que o Tarcísio já tinha tomado posse, me liga de Brasília, se apresentou como um preposto do deputado Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos, e pediu se eu poderia recebê-lo. Era uma meio-dia. Falei, mas onde o senhor está? Em Sorocaba, em São Paulo? Não, eu estou em Brasília. Falei, nossa, mas eu estou em Itapetininga, o senhor vai demorar muito para chegar aqui. Ele falou, não, tem um voo agora para Campinas e tem um assessor do Republicanos, vai me pegar no aeroporto e leva até Itapetininga. Falei, tá bom, pode vir. Ele chegou umas 5h30 da tarde, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, faz tempo. Ele, o outro assessor e o vereador Itamar, que à época era presidente do Republicanos. Os três chegaram lá na rádio com uma ficha de filiação na mão. Nós sentamos, ele falou assim, olha, eu tenho ordem do deputado Marcos Pereira vir aqui e filiar o senhor no Republicanos. E se o senhor apertar minha mão, falar que o senhor é candidato a prefeito, o partido é seu. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, eu tenho que sair daqui com isso resolvido. Eu falei, amigo, eu não posso te responder algo tão importante que vai mudar tanto a minha vida sem consultar minha mulher, sem consultar minha família, sem eu me consultar, ver se é isso que eu quero. Né? Daí ele falou, olha, se o senhor não pegar isso aqui, eu vou passar o partido para o prefeito Jefferson Brum. Eu falei, pode passar. Né? O Jefferson tinha acabado de assumir, confesso que eu tinha uma grande esperança que ele fizesse um governo diferente, moderno. Eu falei, pode passar. E de fato passou. Tá? E eu vou confessar uma coisa aqui. Se eu tivesse que ser político, naquela época eu já pensava assim, eu queria estar no partido do Bolsonaro. Sim. Eu não concordo de 100% com o Bolsonaro, mas eu confesso que, na minha concepção, ele foi o grande líder que eu vi no Brasil. Para mim, né? Mas respeito quem pensa diferente. Eu, por exemplo, discordo do Bolsonaro, a questão de máscara, a questão de vacina, mas é fato que ele fez um governo técnico que teve muitos resultados, especialmente no agro, né? Então, eu queria estar no PL, no partido do Bolsonaro, jamais no partido que não fosse dele. Por mais que eu queira bem o Tarcísio, a gente é amigo, eu troco o zap com ele, mas eu já disse exclusivo a ele, eu não sou tarcisista, eu apoiei o Tarcísio por conta do Bolsonaro, né? Gosto muito do governador, veja, estive com ele terça-feira passada agora, mas de fato assim eu tenho como meu líder o presidente Bolsonaro. Bom, e aí o tempo foi passando, e o pessoal na rádio, lá no Tribunal do Povo, pedindo para ser prefeito, e as coisas foram tomando um corpo. Repentinamente, acontece aquele problema da Polícia Federal, que aquilo foi uma grande sacanagem com a minha pessoa e com a minha família. Eu reputo que até hoje eu não tenho a menor dificuldade de dizer, eu fui vítima de uma falsa notificação de crime e de uma perseguição pelo fato de ser bolsonarista. A Polícia Federal chegou em sua casa? Foi na minha casa. Tá? Eu nunca cometi um crime na minha vida, nunca tinha respondido um processo e recebi a Polícia Federal na minha casa. Tá? Quero dizer aqui que o deputado João Luiz, que foi o deputado responsável pela busca e apreensão, foi absolutamente educado,
Em momento nenhum ele teve qualquer tipo de truculência contra a minha pessoa. A gente também tem que ser justo, né, Rafael? Claro. Mas, enfim, ninguém gosta de receber a Polícia Federal em casa às 6 horas da manhã. E aquilo ali gerou uma repercussão nacional, tá? E um belo dia eu fui convidado pelo senador Marcos Pontes, que é meu amigo pessoal, gosto muito dele. Hoje mesmo falei umas 3 vezes com ele, para eu ir a Brasília. E eu não deixaria de atender o Marcos, né? O tenente-coronel Marcos Pontes. Grande astronauta. E aí eu fui a Brasília, nós fomos até o PL, chego lá, dou de cara... Eu vou resumir, tá? A história é meio longa. Mas basicamente, chego lá, dou de cara com o Braga Neto, com o Bolsonaro e com o próprio Marcos Pontes, e eles querendo um candidato da direita que fosse, o termo usado pelo presidente, assim, eu quero um cara meu, né? Que fosse dele, que fosse realmente de direita, conservador, para um projeto político aqui no Sudoeste. E ali, rapaz, eu meio que titubeei, presidente, mas eu tô na comunicação e tal. E o presidente, o próprio Braga Neto e tal, com aquela sinceridade que ele é já muito conhecida, né? Me xingou de alguns nomes lá e tal, diz que a direita caviar, né? Fica só no sofá reclamando, mas não sai pra briga e tal. Aquilo mexeu com os meus brilhos, eu apertei a mão do Bolsonaro e falei, pra ganhar ou pra perder, eu vou até o fim. Legal. E eu tô cumprindo minha palavra com ele. E hoje você é presidente do PL em Itapetininga. Hoje não. Desde aquele dia eu já sou presidente do PL de Itapetininga, a contragosto de muita gente. E também contrariando muitas notícias falsas, né? Infelizmente, Itapetininga, a política de Itapetininga... Você vai falar, mas outros lugares também. Veja, eu vivo em Itapetininga. Eu sou municipalista, né? Infelizmente, a política de Itapetininga... ela tem grupos que vivem de disseminar fake news. É uma pena. Então foi falado muitas vezes que eu ia perder o partido e tal. Uma loucura. E aí eu te pergunto, eu nunca me preocupei, porque eu apertei a mão do presidente de honra do PL, o presidente Bolsonaro. Quem consegue passar por cima do presidente Bolsonaro? Né? Então, como de fato até hoje eu sou presidente do partido, nunca tive problema com o PL. Gosto muito do nosso presidente estadual, Tadeu Candelária, é um parceiro, viramos amigos. Presidente Valdemar, eu tenho pouco contato, vou ser sincero, estive com ele 2 ou 3 vezes. E o meu grande padrinho político mesmo no PL é o astronauta Marcos Pontes e o presidente Bolsonaro. Tá? Muito legal, muito bacana. E assim, quais os ideais assim que você... Claro que você se espelha muito na sua liderança, que é o Bolsonaro. Claro. Mas assim, quais ideias que você traz assim? E olhando assim, estrategicamente, Itapetininga, ela é o centro da nossa região aqui, né? Veja, Rafael, eu vou responder mais como cidadão do que como candidato, tá? Eu me espelho, sim, em homens públicos honestos, tá? Eu não tenho político de estimação. Se o presidente Bolsonaro amanhã cometeu um grande deslize, veja bem, pequenos erros todos nós cometemos, né? Isso é inerente à atividade humana. Mas a ideia do bolsonarismo, que é aquele governo honesto, aquele governo técnico, isso me chama atenção, sabe? Isso eu quero me espelhar nisso, tá? Talvez um governo mais fácil de se conversar, né? Eu acho às vezes o presidente meio durão e tal, até entendo, pô, onde ele vai ele não tem sossego e tudo mais. Eu me considero uma pessoa bem mais maleável que ele. Mas enfim, outro cara que eu me espelho muito, senador astronauta Marcos Pontes, um cara honesto, um carisma absurdo também, né? Honestíssimo, cara. O cara, assim, ele é um herói brasileiro, né? Eu me ofendo quando eu vejo alguém falando bobagem do astronauta Marcos Pontes. Ele é um herói brasileiro. Aliás, ele esteve aqui na semana passada e ele fez uma palestra motivacional ali na AD cidade ali, em frente ao posto de guarda, ali em frente ao posto da Polícia Rodoviária. Não tem um templo bonito ali da Assembleia da IEQ, né? Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor Eduardo. Uma pena que tinha pouca gente. De fato, tinha muito menos pessoas que eu imaginava. Tinha lá umas 150 pessoas. Lá cabia 700. Talvez um pouco mais, umas 200 pessoas. E ele não falou nada de política, cara. Ele contou a história da vida dele. Eu digo até, quem não foi, perdeu. Acho que muita gente acabou não indo, achando que ia ter lá um comício. E de verdade, ninguém falou em voto. Ninguém falou praticamente em política, a não ser citar como foi a eleição dele pro Senado. E ele contou tanta história, cara, de como um menino, filho de um operário da Rede Ferroviária Federal e de uma faxineira,
chegou a ser o único astronauta brasileiro. Aliás, da porção sul do planeta. Tá? O único astronauta profissional. E assim, aonde ele chegou, né, ultrapassa a política, ultrapassa qualquer imaginação que a gente pense, né? Puxa, como o cara conseguiu isso, né? É então, verdade. assim, isso daí é uma história, né? Que a hora que você vai lá, independente de qualquer coisa, você tem que, eu tenho que aprender com esse cara. Eu sou do seguinte ponto, Milton, tipo, todo mundo tem algo a ensinar. E a gente tem como aprender. Entendeu? Independente se a gente gosta ou não gosta, alguma coisa aquela pessoa vai nos passar e vai... Mas alguns têm mais, né, para ensinar, né? Alguns têm muito mais. O astronauta alguns é um caso, É uns né? caras fora da curva, né? O Marcos Pontes, ele ficou durante 2 horas contando a história de vida dele, e eu posso aqui resumir dizendo o seguinte: é uma história de vida de muito esforço pessoal, de muito estudo, de muita dedicação, de muita fé, né? E eu vou contar aqui um detalhe que, tomara que ele não esteja assistindo, você sabe qual que é o sonho de vida do Marcos Pontes para ele terminar a vida ou não? Ele quer voltar ao espaço na primeira missão para Marte. E ele comentou que as agências espaciais buscam por astronautas mais velhos para irem a Marte, porque eles não vão voltar. Volta mais, né? Eu fiquei sabendo mesmo que não volta então, mais. O sonho dele é ir embora e não voltar mais. E ele tem uma família maravilhosa e tudo, mas veja, o cara, ele é pirado por aventura, né? Então, veja bem. Uma coisa que faz a gente imaginar, né? O Marcos Pontes é piloto de caça. Ele voou praticamente todos os caças brasileiros. Depois ele se tornou piloto de teste. Ele voou todos os F americano, voou MiG russo. Ele já pegou Mach 3, são 3 vezes a velocidade do som. Tá? É um cara, que ele já viveu. A experiência que ele viveu, pelo amor de Deus. As emoções que esse cara já viveu, é um negócio fora da curva. Exatamente. Cara, tá muito bacana a nossa conversa, mas agora o negócio vai dar uma afrouxada, hein? Vamos lá. Milton, vamos lá. Você é eleito, né? Você vai ser eleito, vamos dizer assim, no dia 7? Não, né? Você vai ser apossado no dia 1º. Dia 1º. Dia 1º. 1º de janeiro. E aí, o que passa na sua cabeça? Você trabalharia com outras pessoas? Vamos pensar uma deputada aqui, Simone Marqueto, você trabalharia com ela? Claro que sim. Claro que sim. A deputada Simone Marqueto, embora a gente não faça parte do mesmo grupo político, ela é uma escolha da população. Ela só é deputada porque a população escolheu que ela estivesse lá. Então é nada mais democrático que, se eu for eleito prefeito, também seria uma escolha da população, e a gente tem que deixar as diferenças partidárias e ideológicas de lado e trabalhar pela cidade. Então, eu sempre digo isso, inclusive nas minhas explanações. Se ela quiser ajudar um eventual governo do Milton como prefeito de Itapetininga, todas as vezes que ela quiser, eu a receberei com toda a educação e toda, vamos dizer assim, a pompa de receber uma deputada federal lá no gabinete. E mais do que isso, tudo que ela ajudar em Itapetininga, eu darei publicidade, sem dúvida nenhuma. Digamos que a deputada me destine lá um recurso para construir uma escola. Faço questão de gravar um vídeo, faço questão de agradecer, Legal. faço questão de convidá-la para a inauguração da obra. Talvez eu não participe da campanha de reeleição dela, por uma questão ideológica, só isso. Mas o respeito tem que prevalecer no mundo político. Não dá pra trabalhar sozinho, né? Exatamente. Na política você não faz nada sozinho. A única coisa que eu sempre coloco também como um ponto é o seguinte: hoje, basicamente, a cidade só recebe a Simone, né? Não sei se por culpa dela ou culpa da atual gestão. Isso eu mudaria. A Simone e qualquer outro deputado que queira ajudar Itapetininga terá o devido reconhecimento por parte do Milton, se ele virar prefeito. E eu digo até mais: se vir um deputado do PT, veja, meu partido é antagônico ao PT, Legal. e ajudar a cidade, faço questão de gravar um vídeo com o deputado do PT, agradecer ele pela verba, faço questão de convidá-lo para a inauguração, gravar um vídeo na inauguração e dar o devido crédito para esse deputado que está apoiando a cidade. Veja bem, ideologicamente jamais pediria voto para ele. Mas nós temos que ter esse reconhecimento pelo esforço político, porque o deputado não tem tanta grana assim para destinar. E quando ele escolhe a cidade, ele está deixando de escolher uma outra. Sim. Então a gente tem que dar o devido reconhecimento. Algo que eu acho que falta hoje aqui em Itapetininga. Eu me lembro perfeitamente, no princípio do governo da Simone, tinha um monte de deputado aqui na cidade. Um monte. Hoje praticamente não tem mais ninguém. E depende, né? Depende de verbas, né? Muitas vezes tem muito dinheiro aí que é pra vir, e muitas vezes por uma gestão, um alocamento ali, você não consegue... Mas se não tiver reconhecimento, Rafael, o cara não vem. Uhum. Não vem. É como, por exemplo, tua empresa trabalha por quê?
Porque você recebe dinheiro para trabalhar, não é isso? Sim. O dinheiro do deputado é o voto. Se você não tiver o reconhecimento... A contrapartida, né? Exatamente. Se você não falar para a população, olha, esse deputado nos ajuda. E a população nunca vai saber que aquele deputado é um deputado parceiro da cidade e, portanto, não vai votar nele. E pode ter mais deputados parceiros? Claro Estaduais, pode, federais? Claro que pode. Vamos lá. Iguais? Deputados que já se prontificaram a estar comigo. Tomara que eu não esqueça de ninguém. Vamos lá. Deputado Antônio Carlos Rodrigues, que é do PL. Meu amigão. É um deputado, assim, bem experiente, tá? E é um deputado que às vezes eu não concordo com a votação dele, mas eu reconheço que ele é um homem assim de palavra. Ele fala sim ou não, dependendo se você vai gostar ou não. Vamos lá. Deputada Carla Zambelli. Certo? Deputado Coronel Telhada. Ele é do PP. O PP está com o prefeito, mas ele me apoia aqui em Itapetininga, apesar de ser de um partido que não está conosco. É nosso amigo, é meu irmão de igreja, a gente tem uma boa sinergia, então a gente está junto. Tá? Nós temos lá no Congresso Nacional, senador astronauta Marcos Pontes. Será que eu estou esquecendo de algum deputado, gente? Tomara que não. Vamos lá. Deputado estadual, deputado Ricardo Madalena. Estava hoje à tarde aqui. Tá? Deputado estadual, Tenente Coimbra, o deputado das escolas cívico-militares. Está com a gente também. Deputado Bruno Zambelli destinou aí recentemente 2 milhões de reais para a recuperação da Praça Peixoto Gomide. Tá? É um cara que está participando da cidade. Poxa, tem mais, viu, gente? É tanta coisa. Passa de 10 deputados o nosso apoio parlamentar. Você tem uma rede muito forte também. Sim. Para trazer junto com você e trazer mais verbas e ajudar a Itapetininga a se posicionar cada vez mais, né? Mas tem que ser assim. Deputado Major Meca, meu amigo. Deputado Capitão Telhada, meu amigo também, irmão de igreja. Então a gente tem um bom trânsito com esse pessoal. Tá? A gente conversa muito bem. Tenho certeza que depois das eleições, se eu vencer, deputada Adriana Ventura, que é deputado federal do Novo, vai nos ajudar. E tantos outros que hoje, por uma questão partidária, não estão tão próximos. Mas eu tenho bom trânsito com esse pessoal. Por quê, Rafael? Enquanto eu fui diretor da rádio, e é importante que se saiba que hoje eu estou afastado da função de direção da rádio, eu nunca cobrei um centavo por um deputado dar entrevista na rádio. O meu trato sempre foi ajuda à cidade. Legal. Pode perguntar para qualquer deputado. Eu ouvia bastante a sua rádio. Tá? Realmente. Pode perguntar para qualquer deputado, você vai ver que nunca houve uma cobrança por um deputado falar na nossa rádio. Aliás, esqueci de 2 deputados importantíssimos. O Carlos César, que é de Sorocaba, deputado estadual, líder do PL na Assembleia Legislativa, e o deputado Jefferson Campos, que é deputado federal, também muito experiente. Ele é, inclusive, vice-presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. É um cara de Deus, um cara muito bom. Gosto muito dele também. Tá? Então, veja, os tentáculos são muitos. A gente teria muito apoio, muitas condições de tentar trazer para a cidade apoio parlamentar, seja na destinação de emendas parlamentares, como também na abertura de portas lá em Brasília, para a gente poder chegar aos ministérios e tudo mais. Veja, não é porque o governo é de esquerda, é do Lula, que eu vou ficar esperando e deixando Itapetininga sofrendo por não receber verbas. E se a deputada Simone Marquet também quiser trabalhar em parceria, se eu ganhar a eleição, evidentemente, ela será muito bem-vinda e eu tratarei ela com toda a educação. Talvez não, com certeza não pedirei voto para ela enquanto ela for do MDB. Mas ela terá todo o meu respeito. Bacana. Bom, agora a gente vai aqui, tem umas pessoas, né, um público de casa aí, mandou pra gente algumas perguntas. Vamos lá. Né? Falou, aproveitar que o Milton tá aí, quero que ele responda pra gente algumas... Ninguém quer saber meu Pix pra me ajudar aí não, né? Algumas frentes. Bom, você acredita que falta um debate aqui em Itapê para você poder confrontar algumas frentes que você acredita que... Precisa olhar para a cara do outro candidato e perguntar realmente para ele por que ele não fez, ou por que ele faria, o que ele faria se ele tivesse atuado de uma maneira diferente. Sei lá, algum debate como a gente vê em outras cidades aí, você acha que faltaria? E você iria num debate? Não só iria, como irei. Né? Nós vamos ter um debate na Globo, dia 3/10, legal, à noite, né? Vai ser o último evento praticamente da campanha. Eu fui o primeiro a confirmar minha ida no debate. Tá? Não sei se os demais candidatos confirmaram, mas logo de pronto eu já confirmei. Mas eu acho que deveria ter mais. Né? Eu fui consultado logo no início da campanha pelo Fofo, que é da Rádio Difusora. Legal. E ele perguntando se eu toparia participar de um debate. De pronto, topei participar. Aí ele perguntou se eu conseguiria construir um caminho para a Rádio Pop entrar em cadeia nesse debate, para que a gente pudesse realmente um debate muito de uma abrangência boa, né? Legal, né?
E eu também concordei com ele, disse que eu colocaria minha condição ali de diretor, né, embora afastado, mas colocaria, eu tenho minha influência lá, para que a gente pudesse estar transmitindo esse debate. Mas eu ainda falei para ele, acho melhor que você conduza o debate, afinal de contas, por mais que a gente tenta ser democrático, né? Sim. Sempre vão jogar aquela pecha de que a rádio tem ligação comigo. Muito embora não houve o debate da difusora, e nenhuma outra rádio também convidou a gente para falar dos planos de governo. A única que fez foi a Rádio Pop. Eu já fui lá dar uma entrevista há questão de uns 20 dias atrás. Todos os candidatos foram convidados. O único que não foi o prefeito Jefferson. O Osmar foi, a Paula foi. Eu fui. Foi muito bom. Foi uma hora lá de possibilidade de você falar com um grande público. E amanhã eu tô de volta. É a segunda vez que legal. Da entrevista. Aí também termina. Na Rádio Pop, fazer o debate tem 2 problemas. O primeiro é que o nosso estúdio é pequeno, tá? Então não sei se comportaria. E o segundo é que por essa proximidade minha com a rádio. A rádio, comunicação. Então, eu entendo que, assim, eu jogaria essa responsabilidade para os outros veículos de comunicação. A gente tem feito o que a gente fez na última eleição, que são 2 entrevistas, ida e volta, e também a pesquisa eleitoral, que nós divulgamos aí, eu acho que foi terça-feira, né? Eu não participei disso, tá? Eu quero deixar claro. Quem está participando disso tudo lá na rádio é o Fábio Coelho, que tem procuração da rádio para isso, ele é advogado da empresa, ele contratou, ele fez, enfim. Eventualmente ele me liga e pede, o que você acha da chamada e tal. Isso eu contribuo, como eu contribuiria também. Se de repente a Tuti me ligasse perguntando, o que você pode dar uma opinião? Eu daria também, normal, entendeu? Mas eu, efetivamente, até por falta de tempo, eu ando muito afastado da rádio. Legal. Tá? Mas eu acho que um debate seria legal, outros debates seriam legais. Olha, o único espaço que nós tivemos até agora para falar sobre as nossas propostas como candidatos, todos nós, foi uma entrevista no SBT, muito boa, tá? Durante 15 minutos a gente pôde falar. Eu achei o tempo um pouco pequeno demais, mas enfim, como a gente é do ramo, a gente acelera a fala para tentar vencer o tempo, né? Nós teremos na semana que vem uma entrevista na TV Globo, na TV Tem, na hora do almoço, todos os candidatos. Eu confesso que eu não lembro o dia que eu vou estar lá. A Rádio Pop, que fez 2 entrevistas com todo mundo, né? Quer dizer, não terminou ainda, termina agora na sexta-feira. E eu tenho aberto também o canal de comunicação, que está sendo muito legal, que é uma live toda quinta-feira às 19 horas. Bacana. A gente tem feito uma live, normalmente tenho sido lá acompanhado pelo nosso vice, Dr. Samuel, e tem dado uma audiência legal, cara. Tem mantido lá. Live é sensacional. Live você começa a tratar, o algoritmo começa a jogar e começa a crescer, né? Não, e é legal, é papo reto, sabe? Sem mimimi. As pessoas perguntam, eu respondo. Eu não gosto desse negócio de ficar colocando... É uma ligação direta, né? Olha, posso te entrevistar um segundo? Pode. Eu coloquei alguma condição para dar entrevista para você? Não. O que eu falei para você? Pergunta se você quiser. Se você quiser, vem de pronto. É isso aí. Exatamente. E isso daí facilita muito a nossa questão. Por exemplo, você que está em casa aí, né, tá assistindo, né, realmente o Milton aqui veio transparente, de peito aberto, para poder passar todas as informações. E em nenhum momento a gente teve alguma frente, não, isso não toque nesse determinado assunto. Então, vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Falando sobre... uma parte, né, do seu plano de governo que fala sobre colocar câmeras em Itapetininga, né, de monitorar e tal. O pessoal tá meio preocupado, Milton. Esse monitoramento, para que serviria esse monitoramento? Enfim, será que não se tornaria uma China aqui que você não pode falar nada, que tudo vai ser gravado? Será que não vai se tornar um grande Big Brother de Itapetininga? Ou qual que é a sua visão sobre isso? Olha, primeiro que assim, é importante que se diga... Sabe quando você diz um monte de mentira só dizendo verdade? Esse dado que Itapetininga é a 7ª cidade mais segura do estado... Inclusive ele citou aqui mesmo sobre a segurança, um índice muito baixo. Será que não valeria a pena investir esse dinheiro em outra frente? Viu? Deixa eu te falar. Isso é uma mentira. Porque esse dado, ele se refere a roubos seguidos de violência. E nesse quesito, realmente, Itapetininga é muito calma. Mas qualquer um que está assistindo a gente sabe, viu? Faça uma experiência, coloque lá um poste padrão na frente de um terreno com o cabo lá. Deixa lá 2 dias para você ver o que vai acontecer. Aconteceu um fato outro dia com um amigo meu. Ele estava montando uma concessionária de carro aqui. Vou até dizer onde. A Nissan. Não tem uma Nissan nova aqui? Aplauso Nissan. Sim. Ele colocou o poste padrão, roubaram. Ele colocou o fio, roubaram. Colocou o fio de novo, roubaram. Aí ele me ligou.
ele é de Tatuí. Na verdade, ele é de Salto. Ô, Milton, o que tá acontecendo em Itapetininga? Eu não consigo seguir a obra lá, cara. Todo dia roubam um cabo. Falei, bicho, é assim mesmo. O que ele fez? Ele mandou fazer uma cadeia em torno do poste dele. Se você passar hoje lá na Nissan, você vai ver que tem uma cadeia em torno do poste do cara. Aí ele falou pra mim, eu só não vou desistir da obra porque eu comprei o prédio, porque senão eu ia desistir da cidade. Isso é um absurdo. Então, dizer que a cidade é tão segura não é verdade. Sim. Esses pequenos furtos ocorrem diariamente em Itapetininga. Inclusive, eu acho que o Correio de Itapetininga noticiou esses dias que teve um aumento de roubo de veículos. Então, a cidade não é tão segura quanto falam, tá? Ela pode ser segura na questão do crime contra a vida. Isso eu concordo com você. Mas do pequeno furto não é, não. Você lembra daquele fato, Milton, que eu né, pegando esse gancho aqui, até respondendo, né, espectador aí do nosso canal, aquele fato que houve, passaram lá, pegaram a mulher, acho que era no Cordeiro ali, Sim. levaram ela embora pra Lambari lá. E as câmeras que registraram são as câmeras Do comércio. do comércio, da residência, então o carro passando. Como que eles descobririam que foi para Lambari o carro sentido se não tivesse monitoramento? Monitoramento. Então, qual que é a nossa proposta? Vamos lá. Tudo bem, esse caso é um caso atípico em Itapetininga. Veja bem, o latrocínio, esse tipo de coisa, raramente ocorre em Itapetininga. Nesse sentido, eu concordo que a cidade é tranquila. Mas no sentido de roubo, de uso entorpecente, esse tipo de coisa, Itapetininga tem um enorme problema. Como também a permanência de muitas pessoas, né, em situação de rua, que são de outras cidades e que acabam ficando em Itapetininga. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é locar 500 câmeras. E por que locar e não comprar? Porque o poder público é muito lento para fazer manutenção nas coisas. Se roubarem uma câmera, quebrar uma câmera, demora, sei lá, meses para você conseguir trocar. Se você faz uma licitação, você pode cobrar pelo sinal que está chegando lá na central de comando. A ideia é criar uma central de comando, né, com várias telas, dentro lá do alcance da Guarda Civil pelo Municipal. software funcionando, né? E eu vou pagar pelas câmeras que estão chegando lá, ok? As câmeras hoje são inteligentes. Basicamente são duas empresas que trabalham com isso, a Intelbras e a Hikvision. Eu conheci esse sistema numa feira de tecnologia para os municípios que ocorreu no Polo Tecnológico Sorocaba. Para minha surpresa, só tinha eu lá representando Itapetininga, que nem era gestor, eu estava lá como radialista, como jornalista. E eu fiquei, assim, confesso que maravilhado com o que eu vi. A câmera, ela reconhece a sua face e ela já entra no banco de dados das pessoas procuradas. Então, portanto, se você andar na rua e for um procurado, você vai cair. Se você tiver com um carro roubado, você também vai cair. Se você tirar da tua cinta uma arma, a câmera identifica. Tá? E tem até câmera que você coloca na recepção de posto de saúde, ela indica pela temperatura e por outros dados quem deve ser atendido primeiro, só para você ter ideia como a tecnologia está evoluindo, tá? Então antes você tinha que ter 10 pessoas acompanhando, hoje não 2, porque a câmera ela reconhece o delito e já avisa lá, apita lá no painel. Então veja bem, aquele caso, por exemplo, da moça lá que foi assassinada brutalmente, se nós tivéssemos essas 500 câmeras, talvez ela estivesse viva hoje para contar a história. Porque a câmera teria identificado o ato ilícito da pessoa tê-la feito refém. As câmeras iam seguindo o carro e a GCM e a Polícia Militar seriam avisadas a ponto de talvez até ter salvo a vida dela. Outro exemplo. Monte de gente aí que está vivendo nas ruas de Itapetininga. Eu não tenho dúvidas de dizer o seguinte: uma boa parte deles são procurados pela polícia por N razões. Mas como não tem fiscalização, eles vão ficando. Com câmera, por exemplo, nas praças, você acha que eles depredariam? Você acha que eles montariam uma barraca e dormiriam na praça? Ou até mesmo, eu moro em frente a uma praça importante da cidade, eu moro em frente à Praça da Aparecida. Ali, cara, quase toda semana você abre a janela do apartamento, você dá de cara com um casal transando na praça em pleno dia. Nossa. Outro dia nós vamos fazer o programa do Dia da Independência e eu queria gravar debaixo da bandeira da Praça dos Três Poderes. Fomos eu e o Dr. Samuel lá. Nós não conseguimos gravar, adivinha por quê? Tinha um casal transando debaixo da bandeira do Brasil. A gente até deu risada, porque aquilo era assim muito escandaloso. Então, eles estariam fazendo isso se tivesse câmera? Não. Tá? Outra questão também é o seguinte: você gera inteligência para você entregar para a polícia investigativa, no caso a Polícia Civil,
a prova do crime, seja a depredação, seja o furto, seja por exemplo, a violência contra a mulher. Então, nós temos que pensar que nós vivemos num mundo digital, um mundo que tem inteligência artificial. E, infelizmente, Itapetininga ainda é gerida de forma analógica. Nós precisamos mudar isso. Tá? Quer ver outra coisa? As viaturas da GCM não precisariam ficar rodando por aí. Só monitorando num painel. Monitorando. Teve o ato, ou teve uma desconfiança do ato, joga lá. Já vai direto no ponto certo. Exatamente. Tá? Até porque ninguém vai aprontar com um carro com o giroflex ligado. Né? Então, o intuito não é tirar a privacidade de ninguém. E eu digo até mais o seguinte: as pessoas de bem não tem por que se preocupar com a câmera. Inclusive que elas não gravam áudio, tá? É só vídeo. Uma das preocupações aqui que falou sobre a gravação de áudio, conversa, está no ponto de ônibus, falando sobre alguma determinada isso conta. Não existe. Não tem áudio, a câmera só tem vídeo, mas ela identifica assim. Por exemplo, muita gente me pergunta: pô, Milton, mas você vai colocar câmera inteligente? Se o carro tiver sem licenciamento, você vai... Não, isso não. Carro roubado, sim. Por exemplo, você como cidadão, você não acha que se eu for pro seu prefeito e eu tirar todos os carros roubados ou impedir que carro roubado dentro da cidade não seria um bom negócio para você? Claro. Tá? Ninguém que é honesto anda com carro roubado. Exatamente. Essas negociações aí de carro roubado, né? Você já vai tem bastante em Itapetininga, viu? Tem bastante. Tá? Bom, agora a gente vai um pouquinho mais pro técnico, né? Falando um pouco sobre o seu plano de governo. Bom, sobre a questão da perenização das estradas municipais, quais seriam os critérios, né, para definir as áreas prioritárias? Você já rodou bastante aí pela zona rural. Você tem alguma informação sobre essa parte de perenização? Olha, eu não acredito muito naquele prefeito que sabe tudo, tá? Eu acho que o prefeito tem que ser um cara que gosta de falar com o povo e que saiba escolher bons profissionais, pessoas técnicas para suas áreas. Então, se eu falar para você que eu já vi uma perenização, eu estou mentindo. Eu não gosto de mentira, tá? E esse programa de governo, ele foi montado a várias mãos, e até aproveito aqui a oportunidade de fazer o agradecimento. O ex-prefeito Roberto Ramalho participou ativamente. O empreendedor Nelson Terrabarte participou ativamente. O Robertinho Suardi, que é um gênio da administração pública, participou ativamente. E eu acolhi muito mais sugestões do que sugerir. Entendi. Porque não dá para brigar, por exemplo, com esses caras que têm administração pública na cabeça. Eles são técnicos no negócio. Então, a perenização, o que eu entendo por isso? A perenização mantém a estrada rural por muito mais tempo, porque ela não permite que a água destrua a estrada rural. Nós temos um enorme problema nas estradas rurais de Itapetininga nos 3 anos que não são de eleição. Né? Na eleição melhora um pouquinho, mas nos outros 3 anos o povo fica lá atolando, caindo nos buracos e tudo mais. Isso tira, inclusive, a competitividade dos nossos produtores rurais, que têm dificuldade, né, de dar vazão para a produção, e nós precisamos resolver isso. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é descentralizar um pouquinho o serviço. Hoje, todo o maquinário sai de um ponto só aqui da cidade. A ideia é criar 3 subprefeituras a princípio. Muita gente reclama, mas e a outra? Calma, gente, vamos devagar. Tá? As 3 subprefeituras seriam uma no Rechã, uma na Varginha ou em São Roque, depende de onde tiver lá terreno, e uma terceira no Morro do Alto. Está definido assim isso? Pode ser que, em vez de ser no São Roque, poderia ser no Retiro? Pode. É o plano de governo, A gente tem que tentar ouvir a população, né? O que teria nessas 3 subprefeituras? Primeiro, um subprefeito da região. Não adianta nada eu pegar, por exemplo, o Rafael, que mora aqui na Vila Nastre, e mandar ele lá tomar conta do Rechã. Você não vive lá. Tem que colocar um cara do Rechã para ser o subprefeito do Rechã. Segundo ponto, nós teríamos ali um posto da Guarda Civil Municipal, que eu acredito que traria uma sensação de segurança maior, até porque a câmera na área rural é meio difícil de você colocar, não tem cabimento de fibra ótica e tudo mais. Nós colocaríamos equipamentos, não equipamentos muito pesados, mas equipamentos que dessem manutenção constante nas estradas, porque o que acontece? Se você demora para fazer manutenção, você praticamente tem que refazer a estrada. Agora, se você dá manutenção sempre, a estrada ela dura muito mais tempo. Tá? Então a gente colocaria esses equipamentos em cada um desses pontos, né, subprefeituras, e principalmente está aí o ponto mais ousado da nossa ideia. Em cada subprefeitura nós teríamos um posto de saúde, algumas já até tem, né? Por exemplo, o Rechã tem um posto de saúde novo lá, bem bacana. Esse posto teria que atender até as 10 horas da noite, de segunda a segunda. E por que isso, Rafael? Hoje funciona, por exemplo, vamos lá, Varginha.
tem médico uma vez por semana até 2 horas da tarde. Veja, a pessoa está trabalhando, normalmente o acidente de trabalho ocorre, às vezes, no final do dia, até porque a pessoa já está cansada, já está mais distraída. Qualquer dor de barriga que der no cidadão que mora na rua onde ele vem, no PS aqui da cidade. Seria uma forma de tentar desafogar também o atendimento da saúde aqui na cidade. Porque, invariavelmente, nós atendemos a cidade toda num único ponto de atendimento. Com essa descentralização, o pessoal lá da área rural viria só em casos mais graves e em casos que ocorressem durante a madrugada, que normalmente também o PS cai um pouco o volume. Outra também atitude, já aproveitando falando da saúde, seria tirar o PS do Agalope. Tá? Veja, todos os bons hospitais que nós temos no estado hoje, especialmente os estaduais, eles são considerados de porta fechada. O que é porta fechada? Para você entrar no hospital, você entra pela UPA. Certo. Tá? Então, por exemplo, o Adib Jatene Sorocaba, porta fechada. CHS, porta fechada. Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu, porta fechada. Praticamente todos. O hospital estadual que o Tarcísio vai construir aqui, porta fechada. Porque parece que funciona melhor desse jeito. A exceção é o Agalope, que tem o PS dentro do hospital. Aquilo vira uma muvuca enorme, o hospital já é pequeno, a gente precisa abrir espaço para colocar outras especialidades lá. E nós temos uma UPA construída há mais de 10 anos na 4L, que não tem semáforo para chegar, tem estacionamento, é perto da estrada. Então, a nossa ideia é tirar o PS, levar para a UPA, né? O espaço que vai sobrar do PS, a gente criaria um centro cardiológico no Agalope. Por quê? Talvez seja a especialidade que mais salva vidas. Chama hemodinâmica. Eu acho que é isso. Eu não sou dessa área, mas vamos lá. Dr. Samuel, que é o entendido na área. Se você tiver um infarto em Itapetininga, você vai ficar aguardando uma vaga cross em Sorocaba, porque aqui a gente não faz stent, a gente não desobstrui artéria, tanto para infarto quanto para derrame. Com o centro de hemodinâmica, você consegue fazer a desobstrução da artéria e a colocação de um stent, enfim. Angioplastia. A sua chance de sobrevida aumenta muito. E principalmente no caso aí do derrame, a chance de você ter os movimentos totalmente recuperados também é muito maior. O tempo joga contra o paciente. Essa demora toda de fazer transferência, esperar a vaga cross, tem matado muita gente e deixado muita gente com sequela. Seria um caminho que a gente quer construir. É uma ideia do Dr. Samuel, como eu disse. Eu escolho uma pessoa tecnicamente preparada, o caso do Dr. Samuel será o nosso secretário de saúde, e tem que dar a carta branca para o cara trabalhar, Rafael. Geralmente, uma semana, às vezes chega a dar 15 dias da pessoa ficar ali no UTI. Isso joga contra ele. Aguardando e, não saia da cama, né? E mais do que isso, ele está ocupando uma vaga de uma pessoa que às vezes Porque, na verdade, ele não pode se movimentar, né? Porque se ele movimentar, acontece alguma coisa. Bom, aqui se fala um pouco também sobre as pontes, né? O pessoal tá bastante preocupado, assim, né? Tem patrimônio histórico aqui, as pontes de madeira, as pontes do tropeirismo e tudo mais. Quando você fala, assim, de colocar as pontes de maneira eterna, né? Colocar umas pontes de cimento, transformar isso daí, a área rural, é uma modernização. Mas como que você lida com essa parte cultural, assim, da nossa cidade, histórica? O que você acha? Olha, jamais a gente mexeria numa ponte histórica, né? Eu particularmente gosto muito da história do tropeirismo aqui em Itapetininga. Legal. Aliás, acho pouco explorado. Nós deveríamos explorar mais o turismo em Itapetininga, né? Mas, enfim... jamais mexeria, por exemplo, na ponte lá que acabou de ser restaurada e tal, né? Agora, existem pontes que não são históricas e que servem basicamente para o transporte de grãos, transporte de produção rural. E elas dão muita manutenção por serem de madeira. Certo. Então, a informação que eu tenho do pessoal da área rural, e não fui eu que coletei essa informação, vem deles, né? É que assim, nós temos 2 problemas. Pontes com problema, né, de estrutural, e as de madeira tem esse tipo de problema com mais constância do que uma de concreto, e um outro problema também de pontes estreitas, sabe? Especialmente ali na região do Retiro, tem muita ponte estreita, aí o pessoal vai passar com aquele maquinário, a colheitadeira, tem que desmontar a colheitadeira para passar. Então a gente precisaria fazer um investimento nessa área, e esse investimento, evidentemente, a prefeitura não tem recursos para fazer esse investimento, teria que correr atrás de deputados, e é por isso que eu falo, a cidade tem que estar aberta para deputados, senadores, deputados federais e estaduais poderem investir na cidade, e a gente dá o devido mérito e reconhecimento
agradecimento a eles por ajudar a nossa cidade. A gente fala muito sobre, né, que Itapetininga, muitos falam, né, terra do comércio e tudo mais, mas a partir do momento que você vai analisar a fundo, você percebe que a economia é agro, né? A economia... Eu acho que a riqueza de Itapetininga vem do agro. É agro. E assim, né, o grande produtor, ele tem o seu engenheiro agrônomo, ele tem toda uma cadeia de suprimentos ali, consegue ajudar ele a trabalhar. O pequeno, né, até o médio produtor ali, ele depende de muitas frentes, né? Então, assim, muitas vezes ele planta o almoço para colher a janta. Então, assim, às vezes não consegue fazer. O que você tem de planejamento para esses microprodutores, até o médio produtor aí, de desenvolvimento? Como esse daí consegue vislumbrar um crescimento e aproveitar esse boom do agro também, né? Porque o Brasil é um celeiro, né? O Brasil é um celeiro, mas infelizmente a gente não está vivendo o boom do agro. A gente está vivendo uma crise do agro, especialmente aqui na nossa cidade. Devido à seca, né? Também. Devido à seca, devido ao problema dessa questão envolvendo aí... esse pessoal que compra e vende grãos, né? Nós tomamos um prejuízo de quase 1 bilhão. E, infelizmente, a maior parte dos produtores que tomaram esse prejuízo são pequenos produtores, né? Por exemplo, na região lá de Capão Bonito, existe lá uma cooperativa que me parece que está sentindo demais. Então, a gente não tem vivido esse boom do agro. Agora, veja, tudo que eu falei da área rural até agora, por exemplo, colocação de saúde, melhorar a locomoção nas estradas, já vai melhorar muito a qualidade de vida do grande e do pequeno produtor. O grande se vira, viu, Rafael? Sim, o cara tem tudo. Ele mesmo arruma a estrada dele se a prefeitura não fizer. Tem mas caixa, o pequeno, tem tudo, né? Tem fluxo de caixa organizado. Exato. O pequeno não. O pequeno depende muito mais do poder público. Agora, me foi sugerido algumas questões que poderiam ajudar os pequenos produtores. Por exemplo, próximo ali da Varginha tem um assentamento, né? Esse assentamento vendia frutas e legumes para a merenda escolar. Inexplicavelmente não vendem mais. Tem um outro assentamento que eu fui visitar, aliás, muito organizado, próximo do Tupi. Esse ainda vende, tá? Então a gente deveria intensificar a compra de produtos dos pequenos produtores da merenda escolar, que é um grande cliente. Nós gastamos 18 milhões de reais por ano com merenda escolar, tá? Isso seria um... E de Itapetininga não vem dos produtores aqui? Veja, a empresa é obrigada a contratar um percentual, que eu não me lembro qual agora, mas é um percentual que não é 100%. Eu gostaria de que fosse 100%, tá? Então, aliás, eu diria que a merenda hoje é muito ruim pelo que se paga. Seria uma das primeiras coisas que eu gostaria de mudar. E mais do que isso, quero fazer uma proposta aqui, quem está nos ouvindo. Eu seria um prefeito, isso é cópia, tá? Tem um prefeito amigo meu lá de Botucatu, Mário Pardini, que inventou essa história, eu gostei demais. Um dia eu fui lá visitar ele, convidei ele para almoçar, imaginei, né, qual restaurante que eu vou levar o prefeito. Ele falou, não, escolhe a escola pública, municipal, para a gente almoçar. Eu escolhi, não ele. E ele almoça toda semana com algum empresário, com algum vereador, numa escola pública municipal de surpresa. E isso mantém a qualidade da merenda. Eu quero fazer a mesma coisa. Toda semana que eu estiver em Itapetininga, pelo menos um dia por semana, eu quero escolher uma escola ou alguém escolhe para mim. De repente eu até te convido, se eu for prefeito. E a gente vai almoçar nessa escola. De surpresa. Eu quero almoçar junto com as crianças, junto com os profissionais, os professores, enfim, o pessoal lá de suporte. Sem toalhinha especial para prefeito, nada disso, tá? O prefeito é um servidor público, né? Vamos almoçar junto lá. Funcionário do povo, né? Funcionário do povo. Vamos almoçar junto lá para ver como é que tá a qualidade da merenda. Mas enfim, voltando à questão lá do produtor, essa seria uma atitude. A outra, eu tenho estudado a possibilidade da gente dar um suporte para a recriação, mas não na mão da prefeitura. A prefeitura dar as condições de recriar a cooperativa dos pequenos produtores rurais para que a gente possa permitir que esse pessoal seja mais competitivo, né, em cooperativa, por exemplo, na questão do leite, na questão, inclusive, da soja. Eu acho que a cooperativa ajudaria esse pessoal a aumentar o volume, né, de compra e volume de venda. Isso eu acho que diminui custo de produção e aumenta talvez a rentabilidade na hora da entrega do produto e não fica na mão desses caras que de repente somem com o dinheiro de todo mundo. Então, seria um caminho, mas assim, eu sou um democrata por natureza. Eu jamais tomaria uma decisão dessa sem conversar com as pessoas envolvidas, no caso, os pequenos produtores rurais. Eu quero construir sempre a 4 mãos com o pessoal. Legal. Bom, a gente fala também muito sobre a mão de obra, né? No agro, ela está muito escassa, né? Mas escassa porque muitas vezes as pessoas são contratadas e nos bairros ao redor não tem infraestrutura para manter-se famílias ali. E aí ele tem que ficar no centro, como que ele vai? Como que ele sai daqui, vai para uma Conceição? Entendeu? Né? Não sei qual que é o salário que eles recebem, como que é feito o acordo. Mas essa distância em si é uma distância que pesa para ele. Fala, puxa vida, não dá.
E muitas vezes ele tem essa aptidão para pilotar um trator, para uma colheitadeira, Sim. alguma coisa, e acaba saindo, né? O êxodo rural né? O pessoal vem tudo pro centro, e aí começa que fica cada vez mais difícil. Você pegar hoje laranja, é extremamente difícil colher laranja. Você abre 200 vagas, aí 250 vagas, não preenche. Então, assim, os grandes conseguem. Mas os menores acabam que caindo nessa infraestrutura. Agora, eu poderia falar um pouco sobre a questão do transporte nessa área rural? Vamos falar. O transporte da área rural, ela... Você fala transporte público. Público, né? Tá. Transporte público, né? Ônibus, Pensar no povo, busão. né? No busão, o pessoal que trabalha e tal. Eles falam muito assim, né? Existe ônibus de graça aqui em Itapê, inclusive acho que também sai do Tupi, vem pra cá e tudo mais. Aí o pessoal fala, viu? Se você ficar sem cinto de segurança e dirigindo, tá ok, tudo bem. Mas o ônibus vem lotado, o pessoal vem com a mão tudo pra cima, vem toda vez lotado. Não seria algo intensificar isso daí, colocar mais ônibus pra trazer a população? Porque na verdade dá superlotação praticamente todos os dias. E assim, pelo menos vamos pensar, 20, 25% a mais de pessoas por ônibus, todos os dias. Aliás, né, rapaz, você sabe que essa é uma crítica que eu faço muito grande à atual administração. Itapetininga tá virando a cidade do de graça, né? É ônibus de graça, pesquisa feita de graça, uma série de coisas que acontecem de graça aqui em Itapetininga, que são inexplicáveis, né? Veja, Rafael e pessoal de casa, o orçamento é como se fosse um bolo, parecido com aquele que a gente vai comer daqui a pouco. Se você tira um pedação daquele bolo para o transporte público gratuito, você está tirando esse pedaço de alguma outra área do município. Veja, por exemplo, se a gente voltar 4 anos atrás, uma hora dessa, a ex-prefeita Simone estava asfaltando 100 ruas em Itapetininga. Lembra disso ou não? Lembro. O que está sendo feito hoje? Fale para mim. Você consegue pensar numa grande obra, alguma coisa impactante? Não, tem uns recapeamentos acontecendo em alguns lugares. Mas bem pouco, né? Consegue lembrar de um? Acho que na Conceição tem uma parte ali que deram uma recapeada, acho que uns 300 metros. 2 ruas. Alguma coisa assim, que eu lembro. Por que está acontecendo isso? Por falta de recurso. Porque a maior parte do custeio do ônibus de graça saiu do departamento de obras. Não sou eu que estou dizendo, está lá no orçamento. Tá? Saiu do turismo, saiu do esporte, saiu do... Então, veja, primeira coisa, e aí eu vou ser um pouco polêmico. Nós tínhamos o transporte da Nossa Senhora Aparecida. A Nossa Senhora Aparecida operou durante o contrato de 10 anos, que começou com a Rosa, dela assume o contrato, enfim, o primeiro contrato é de 10 anos. O contrato dizia o seguinte, que 1 ano antes, se a empresa quisesse, ela poderia manifestar o interesse de renovar por mais 10 anos nos mesmos moldes do contrato. A empresa rapidamente foi lá e informou à prefeitura que não se interessava em continuar com o transporte público nos moldes que o contrato que tinha sido assinado lá atrás regia. Portanto, o prefeito teve 1 ano para licitar o novo transporte público de Itapetininga. Não licitou. Em cima da hora, ele vai lá e contrata de forma emergencial o transporte público, inicialmente cobrando lá R$3 e R$5, eu não me lembro exatamente. E de uma forma que eu nunca vi. Ele contratou ônibus de um lado, diesel do outro e motorista do outro. Basicamente, no meu entendimento, ele criou uma empresa de ônibus. Tudo funcionário da prefeitura. Será que o prefeito já não tem pepino demais aí para resolver, para ele criar uma empresa de ônibus? Muito bem. Aí ele começa a operar. Por uma coincidência, né? Antes de falar da coincidência, vamos lá. Depois de 6 meses que ele operou o sistema, que ele alegou que fez a contratação emergencial porque ele não tinha dados para licitar uma empresa que operasse de forma própria o transporte público. Existe uma audiência pública na Câmara Municipal, o diretor de trânsito vai lá, gosto muito dele, o Bruno, quero muito bem ele, mas ele foi lá e os vereadores perguntam para ele: quantas pessoas foram transportadas nesses 6 meses? A resposta dele: não sei. Isso está gravado, tá? Quanto foi arrecadado nesses 6 meses? Porque o pessoal pagava. Não sei. Quanto de óleo diesel foi gasto? Não sei. Eles não sabiam de nada. Eles não colheram dados de nada. Zero. Muito bem. A Câmara, com medo da cidade ficar sem transporte, até entendo a pressão dos vereadores, acabou aprovando lá uma renovação e mais uma vez o contrato sem licitação foi renovado. Coincidentemente, no dia 28 de dezembro,
o prefeito anuncia que a partir do dia 30 de dezembro o transporte viraria gratuito. E ele faz uma conta que faz um ano que eu tento entender e não consigo. Ele diz que o transporte que as pessoas não pagam nada é mais barato para a prefeitura do que aquele que as pessoas pagavam. Sinceramente, eu sou filho de professor de matemática, tá? Ele já falou diversas vezes isso, inclusive na entrevista do SBT, eu fiquei indo e voltando, tentando entender a conta do prefeito, sinceramente, como é que se você tem o mesmo número de ônibus, o mesmo número de quilômetros rodados e tem gente pagando, fica mais caro do que se ninguém pagar? Você consegue entender isso? Eu, sinceramente, eu diria até que talvez o prefeito dilmou aí várias vezes nessa área. Muito bem. Aí ele dá a gratuidade um dia antes da virada do ano eleitoral. E por que um dia antes? Porque a lei determina que ele até o último dia. Embora já exista alguns juízes que entendam que, embora ele tenha decretado a gratuidade no dia 30 de dezembro, o impacto orçamentário foi no ano das eleições. Ok, vamos lá, vamos operar o ônibus tarifa zero. Hoje, o que a gente vê no ônibus? Ônibus superlotado, Sim. poucas linhas de ônibus operando e o que é mais degradante, as pessoas de rua, né, os moradores de rua passeando pela cidade o dia inteiro de ônibus, infelizmente, tá? E inclusive mulheres reclamando constantemente, eu recebo denúncias quase todo dia de mulheres que foram abusadas sexualmente dentro do ônibus, tá? Sem falar que, segundo informações que eu tenho recebido, também o ônibus tem servido para transportar droga de um bairro para o outro, tá? Por quê? Porque é tarifa zero. Muro baixo, o cara entra ali. Exato. E assim, esse do rural diz que vem lotado todo dia, assim, lotado. E assim, parece que já foi solicitado, né, mais uma condução para poder trazer e tal. Não, esse é o limite, já é de graça. A cidade não comporta pagar mais isso. Veja. Mas ao mesmo tempo aqui você vê muitos vazios, né? Circula com 3, 4 para lá, 3, 4 para cá. Mas a questão nem é essa, Rafael. A questão é que a cidade não suporta. Veja bem. Paulínia eu acho que é assim também, não é? Não sei. Mas Paulínia é uma cidade que tem um orçamento muito maior que o nosso. E às vezes uma população igual. Veja, nós temos que falar da nossa cidade. Sim. A nossa realidade é diferente das outras cidades. Veja, eu não sei que carro que você tem. Uma caminhonete. Uma caminhonete. Mas provavelmente você gostaria de ter uma Ferrari na sua garagem, não gostaria? Claro. Por que você não tem? Não tem recurso. Você não tem recurso. É a mesma coisa que eu penso em relação ao ônibus de graça. A cidade não tem condições de pagar isso. Veja, segundo a Câmara Municipal, o ano passado nós fechamos com um déficit de 24 milhões e 600 mil reais. Que você sabe o que é déficit, né? Sim. Ou seja, nós arrecadamos 24,6 milhões a menos do que nós gastamos. Havia um superávit, uma sobra de caixa da época da pandemia, que o Bolsonaro mandou muito dinheiro para os municípios e zerou. Este ano, segundo uma reportagem do Correio de Itapetininga, o nosso déficit já está em 183 milhões de reais e o ano não terminou. Nossa Senhora. Tá? A conta chega, né? A conta está chegando. Segundo algumas informações, alguns amigos que vendem para a prefeitura diz que já está havendo atraso no pagamento de fornecedores. Então, eu fico... E essa gestão de recursos humanos, vamos pensar quantos motoristas foram contratados? Eu acho que foram 44, se eu não me engano. 44. Agora, veja, esses motoristas estariam trabalhando da mesma forma se fosse uma empresa que estivesse gerindo o transporte público da cidade. Eu sou completamente contra o Estado grande. E, na minha opinião, a prefeitura montar e operar um transporte público é uma forma de crescer o tamanho da máquina pública. Né? Veja, nós temos que entregar isso para quem entende disso. Tem várias empresas que entendem disso. Então, eu andei conversando com alguns especialistas e eles me deram algumas sugestões. Por exemplo, linhas menores. Então, ao invés de você ter uma linha que rasga do centro até, por exemplo, a Pescaria, 70 quilômetros, você faria uma linha até, por exemplo, a Varginha, e lá você poderia fazer um transbordo através do passe digital pelo aplicativo, e você pegaria uma outra linha que só faria Varginha, Pescaria. É uma ideia. Outra ideia, tudo no celular. Veja bem, o que causa um assalto dentro do ônibus? Dinheiro. Tá? Se você tiver dinheiro no ônibus, no caixa, as pessoas entram lá, infelizmente, os marginais entram para roubar. Então tem que ser tudo no aplicativo. Hoje, Boituva, por exemplo, você entra lá no aplicativo de ônibus, você coloca, eu quero ir lá na Chapadinha. O próprio aplicativo vai te indicar pela geolocalização
onde que é o ponto de ônibus, que hora que o ônibus chega, porque o ônibus está com GPS. Então você sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida. Isso é inovador? Não, isso já existe há muito tempo. Outra coisa, ao invés de você ir lá no Mercadão Municipal, pegar aprende aí, prefeito, pegar um cartão, recarregar o cartão, esse tipo de coisa, não. No aplicativo você faz a recarga via Pix, via cartão de crédito, cartão de débito, e aí o seu aplicativo gera um QR Code que abre a catraca do ônibus. Tá? Então, é assim que funciona. Mas assim, eu entendo muito que, por exemplo, quando você traz uma operação, isso é uma operação para dentro de uma prefeitura, nós como agência, como empresa, a gente sabe que existe um nível de amadurecimento de uma empresa. Sim. Para chegar num nível desse que você está falando aí, é muito mais fácil ter um amadurecimento quando você contrata uma terceira especializada. Por isso que eu sou a favor da terceirização. Do que você fala assim, vou testar esse aplicativo, vou testar esse aplicativo, vou testar esse aplicativo. Ó, quem opera esse aplicativo em Boituva é uma empresa terceirizada. O que a prefeitura faz é, na hora de licitar, exigir o sistema. O sistema é público. Qualquer empresa pode comprar o sistema. Sim. Né? Não sei se você já notou, por exemplo, eu vou dar uma ideia. Antigamente só existia Uber 99. Sim. Aí começou a surgir um monte de empresa aí que faz corrida de carro particular, que seriam, vamos dizer, parecidos com o Uber 99. Por quê? Porque o software é público. Você vai lá, coloca a tua marca, opera o software, que é a mesma tecnologia do Uber 99. A mesma coisa com ônibus. Tem empresas de software que trabalham para empresas de ônibus para gestão do transporte público. Então não existe mais aquela ideia de painéis digitais ali no ponto de ônibus, porque o pessoal depreda, estraga. Não, é o próprio celular do cidadão. Exatamente. Tá? Então a gente tem que evoluir como cidade, como cidadão. Ah, mas tem aquela senhorinha de 80 anos que não... Gente, a senhorinha de 80 anos tá lá no Zap todo dia, mandando as mensagenzinhas. Normalmente são as tiazinhas do Bolsonaro. Elas aprendem. Sempre tem um filho, um neto, um parente que ajuda. A gente fala assim, né? Mas antigamente é muito esse problema de... a tiazinha ou a avózinha lá muitas vezes não vai conseguir receber o dinheiro da aposentadoria dela. Mas ela dá um jeito de receber. Ela não fica sem receber. Quer ver uma ideia? Não fica sem receber. Nós não temos pessoas analfabetas até hoje? Sim. A placa do ônibus não é escrita? Como é que ela faz pegar o ônibus? Então, assim, dá-se um jeito. Acontece. Né? E outra, a gente tem que pensar como poder público na maioria e não numa minoria absoluta que ficou, convenhamos, para trás. Vamos pensar assim, olhando a grosso modo, assim, puxa vida, o Milton é contra o transporte público, é contra o pessoal não pagar para transportar, é contra... Você não é contra isso, né? Eu sou contra, só acho que não tem dinheiro. Mas assim, a aplicação disso daí também poderia ser melhorada. Sim, né? Eu acho assim, ó, o transporte deveria, na minha opinião, voltar a ser pago, mas numa tarifa justa, uma tarifa baixa. A prefeitura deveria entrar com uma contrapartida e subsidiar o transporte, como é feito na maior parte das cidades. Veja, não adianta você falar para mim pontualmente, tal cidade tem. Eu vou te responder da seguinte forma: a maior parte das cidades como que é? É pago. É pago. É isso aí. A maioria entendeu? Então, se a maioria faz dessa forma, provavelmente a maioria tá certo. Legal. Olha, eu acho até que eu tô perdendo alguns votos com isso, mas eu tenho que ser sincero. Não, tá certo. Bom, vamos lá. Pra gente acabar pontualmente, eu acho que a gente já fez praticamente todas as perguntas. Nem sei que horas são, cara. 9 horas. 9 horas, pontualmente. Agora, eu queria que você fizesse uma consideração final, né? Olhando pra qual câmera, William? Qual câmera? Aquela ali. Vamos lá. A Canon. E fazer uma consideração final, né? Falar seu número aí. Claro. Agradeço muito, né? Você ter vindo aqui com a gente. E tá direto com o povo agora, com o produtor rural. A gente vai direcionar isso aqui pra ele. Bacana. Olha, primeiramente, obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal aí do Sócio Rural, né? Especialmente o pessoal lá da De Agro, que eu gosto muito também, o Marco Piloto, o Alexandre, todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse é um espaço bacana. A gente pode discutir o que penso sobre uma eventual gestão, se a gente vir a ganhar a eleição. E eu quero dizer o seguinte: a política tem que ser feita dessa forma, através do debate limpo, né, onde as pessoas digam a verdade, não fiquem enganando o povo, né, porque uma hora a conta chega, evidentemente que a conta chega. Veja, eu coloquei dentro do meu coração que eu não iria fazer qualquer esforço para ganhar a eleição. Tenho meus limites para ganhar uma eleição. E um dos limites é não mentir. Eu prefiro perder a eleição do jeito certo do que ganhar do jeito errado. Veja, por exemplo, o que acontece com o presidente Lula, que na minha opinião ganhou do jeito errado, e o que acontece hoje com a popularidade do presidente Bolsonaro, que perdeu do jeito certo.
Às vezes é melhor, sabe? Os caminhos de Deus nem sempre são aqueles que a gente imagina que é o melhor. Então, lógico que a gente pretende ganhar a eleição, lógico que a gente pretende contribuir com a cidade. É uma doação pessoal minha para a cidade. Eu sei como fazer, eu tenho expertise para fazer, eu tenho boa vontade, tenho caminhos. Como jornalista, provavelmente eu consegui construir caminhos muito mais largos e intensos do que a maior parte dos políticos locais. Itapetininga é uma cidade maravilhosa, muito bem localizada, mas ela precisa se modernizar. E quando eu digo modernizar, não é da gente esquecer a nossa história maravilhosa. Não, a gente precisa se modernizar para viver bem em 2024. Na minha opinião, volto a dizer, nós vivemos tempos digitais com uma administração analógica. Nós temos um outro plano que também envolve a área rural, se me permite aqui, Claro. a criação do primeiro polo tecnológico do Sudoeste Paulista. Isso vai ser em parceria com a Fundação Astronauta Marcos Pontes, com recursos provenientes de emendas parlamentares do senador e com o carinho do senador para esse polo. Você sabe qual a diferença de um polo tecnológico para um distrito industrial? Não. O distrito industrial não tem mote. O polo tecnológico tem que necessariamente ter um mote, né? Uma bandeira, um objetivo. O nosso objetivo é agronegócio. Que legal. Tá? Então a gente vai aproveitar os caminhos que o senador tem, até porque a fundação dele vai estar envolvida, para a gente chegar nas agências espaciais do mundo, que só ele no Brasil tem acesso a isso. Então nós vamos conversar com a NASA, com a Agência Espacial Europeia, com a Agência Espacial Russa, ele conhece todo esse pessoal, para a gente oferecer a geolocalização de maior precisão para o nosso polo tecnológico e para os nossos jovens deixarem de ir embora para Itapetininga e poder desenvolver software, aplicativos para o agronegócio dentro do nosso polo tecnológico. Isso vai melhorar a competitividade da cidade, vai gerar renda e, principalmente, os nossos filhos, aqueles que estudaram muito, que gostam de estudar muito, que são cientistas ou programadores, não vão mais precisar morar em São Paulo, Campinas, Indaiatuba, Europa, para poder ganhar sua vida. Eles vão poder contribuir com o fortalecimento do Sudoeste e Itapetininga. Ele é fundamental para que o Sudoeste avance. Itapetininga é a capital do Sudoeste paulista. Tem até um número aqui, eu acho que é 1.789.350 metros quadrados, quilômetros quadrados. Eu não tinha esse número, hein? Olha, essa aí você me pegou. Então... É a maior cidade do Sudoeste, é a maior cidade do estado. Muita gente fala que é a terceira, mas na prática é a maior. Porque as outras duas que estão na frente da gente tem muitas áreas de preservação ambiental, tem muita serra. Então, na prática, em áreas habitáveis e cultiváveis, Itapetininga tem o maior município do estado de São Paulo. Isso é bom, é desafiador, mas nós temos que ter tecnologia para a gente aproveitar todo o potencial de Itapetininga. E eu quero mandar, especialmente aos amigos do campo, uma mensagem. Se é algo de bom que eu trago dessa campanha, foram as amizades que eu fiz também no campo, especialmente no campo. Se você me permitir, até gostaria de citar alguns nomes. Claro. Tá? Meu querido amigo Salvador, que é lá da Varginha, né, e me emprestou o trator pro tratoraço. E, aliás, viu, eu fui dirigindo o trator, viu? Eles convidaram a gente, só que convidaram meio que em cima da hora. Viu, tem como sócio rural cobrir o tratoraço? Eu falei, nossa, chamou muito em cima da hora, eu acho que eu não vou conseguir. Mas era um evento também muito bacana. Já viu algum candidato a prefeito dirigir o trator? Não vi. Então, você não foi lá. Eu dirigi o trator o tempo todo lá. E não é difícil, não. Vamos lá. O nosso querido Padre Jobel, que é lá da Varginha. Não, o Ailton Bueno, que é lá do Retiro. E tantos outros amigos que a gente foi construindo nesse caminho, né? O pessoal lá do Morro do Alto, que é completamente esquecido pela administração pública, né? O pessoal do Tupi, que também é muito esquecido. A escola do Tupi, se você for ver a situação da escola do Tupi, é de chorar, Rafael. Nossa, fala do Moquém também, né? Não fala um pouco? O Moquém é um bairro que fica entre o Tupi e a cidade, que vamos falar assim, né? Próximo ali, inclusive, do assentamento. Também os amigos do Moquém. Fui 2 ou 3 vezes lá fazer reunião com eles. Pro meu azar, todas as vezes com frio e com chuva, mas enfim, nós fomos lá. Enfim, a área rural de Itapetininga tem gente muito boa, gente que está precisando de um poder público que se aproxime. Existe uma reclamação contundente desse pessoal que o prefeito não vai lá, só lembra deles na época de eleição, e eu quero mudar isso aí. Tá? Nós vamos estar mais perto do agronegócio. Eu entendo que o agronegócio é a maior riqueza que Itapetininga tem para oferecer para o Sudoeste e para o Brasil.
Legal. E essa questão do polo tecnológico, ele vem muito com a agricultura de precisão, né? Que Sim. agora está muito, muito utilizada, já não é nem falada, é utilizada agora na nossa região, e que muitas vezes tem que buscar fora. Tem que buscar conhecimento fora, tem que buscar intercâmbio fora. E se isso acontecer aqui, aí sim a gente se torna um polo mesmo assim, porque a gente, vamos pensar, Itapetininga é o centro, né? Aí é São Miguel, Angatuba, Guareí, Tatuí... Eu acho nem é o centro, tá? Itapetininga é maior. O que acontece? Itapetininga reverbera na micro-região, mas reverbera em Itapeva, reverbera em Itararé. Itapetininga, ela Tá é uma cidade... Sorocaba, né? Sim, é próximo de Sorocaba, mas convenhamos, a gente tem muito mais... a nossa realidade é muito mais parecida com Itapeva do que com Sorocaba. Ah, exatamente. Nós temos um abismo social para a gente, de fato, ser incluído na região metropolitana de Sorocaba. A gente só está lá no papel. Exatamente. De fato, a gente não está. E a gente precisa vencer esse só desafio. 70 km, né? 70 km e todo Mas a mundo. gente só... É um abismo social que a gente tem que vencer. Bom, E aí, quer mais pedir seu alguma voto? coisa ou não? Não, chegou uma claro, aqui. Olha, dia 6... Não, chegou uma aqui. Então vai lá, vai. Manda ver. Mas é meio que não é sobre o assunto. Pode mas perguntar o que você quiser, Rafael. Vamos lá. Cadê? Chegou aqui. Ele tá, Fala querendo procurar a pior pergunta, vai. Não, chegou vários, mas assim, essa daqui fala muito sobre as empresas, vamos dizer, principalmente na área de corretagem. Tem algumas empresas vindo para cá, né, grandes empresas né, construindo casas e tudo mais, e a negociação ela fica muito em cima da cidade. Eu negociei, eu quero colocar lá minha empresa, eu quero construir várias casas lá, quero fazer um acordo lá. E eu quero limitar somente a venda para minha empresa, limitada a isso daí. E aí é corretor falando, tipo assim, na sua gestão, isso daí vai ocorrer também, porque na verdade eles falam que a grande massa eles não conseguem absorver na hora da venda, porque eles estão travados, o acordo não chegou para eles. Olha, Rafael, eu tenho vários amigos aí, dono de imobiliária, posso citar 2, inclusive. O Eres lá, Franciose, o Jefferson Quitolina, que carinhosamente chama ele de Bilu Bilu. Aí ele fala, geramos empregos e pagamos impostos, e ficamos meio proibidos de vender. Tá. Na gestão do Milton, pergunta pra ele como vai ser. E acho que esse aqui é um leitor seu, cara. Veja, deixa você tem o nome dele aí? Pode falar? Ou? Cara, eu acho que é melhor não. Tá bom. Então, meu ouvinte anônimo. Futuro eleitor, né? Cara, confesso que eu não sei desse assunto. Eu entendo que a negociação de quem vai corretar é uma questão que o mercado acaba, vamos dizer, trabalhando essa questão. Não sei, essa questão de exclusividade de venda para um, para outro. Não sei como é que funciona isso. Mas se o poder público tiver condições, não digo de regulamentar algo que é de mercado, mas tiver condições de ajudar a desenvolver o setor, eu vou estar sempre de portas abertas para conversar, tá? O que a gente pensa na questão do crescimento imobiliário de Itapetininga, que a gente pensa em mudar, é da questão da contrapartida. Veja, vamos citar aqui o caso ali da Vila Mazei. Na Vila Mazei foi construído o Parque Itapê, lá em cima, foi construído o Residencial Nascentes, foi construído o Pacaembu 2 e depois o Pacaembu 3. Só o VGV da Pacaembu ultrapassa os 300 milhões de reais. VGV é valor geral de venda. Tá? Não deixaram nada de contrapartida. Zero de contrapartida. Tá? Não deixaram uma creche, não deixaram um posto de saúde e, principalmente, não deixaram uma contrapartida de um problema que eles estão gerando lá, que é o trânsito. O correto seria esses 3 empreendimentos terem sido afetados pela administração pública para que eles participassem do desenvolvimento da cidade e da solução do problema que eles criaram. Aquele pontilhão apertado deveria ter sido alargado pelos caras. É verdade. O viaduto ou a ponte teria que ter sido duplicada e o correto seria ter feito uma avenida duplicada ligando com a Valdomiro de Carvalho, que mudaria a entrada da cidade. Exatamente. E isso não afetaria em nada praticamente o lucro dessas empresas. Soube por alguém, eu não sei se essa informação é correta ou não, mas se for, é o cúmulo do absurdo, que a rua que dá acesso ao Pacaembu, que passa em frente ao IPA, foi asfaltada pela prefeitura.
Tá? Então, veja, isso não ocorrerá no eventual governo meu. Eu quero que todo mundo possa empreender na cidade. Mas que, além de participar do lucro, esses empresários participem também da solução dos problemas que eles estão deixando para trás. Então, por exemplo, quando você cria um bairro como o Pacaembu lá do Vale São Fernando, você também deixa problemas para o poder público. Né? Você deixa, por exemplo, a questão da creche, a questão de um posto de saúde. O ecossistema tem que ser criado ali, né? Veja bem, são mil famílias que estão lá. É uma pequena cidade. É quase uma Lambari. Né? E aí você deixa lá para trás um legado negativo para o poder público. Então veja, lá, São Fernando, o acesso deveria ter sido feito duplicado. Eles melhoraram o acesso, mas deveria ter sido feito duplicado. Imagine quando tiver o hospital estadual lá, como é que vai ser o trânsito, tá? Não foi feito nenhuma creche e nenhum posto de saúde. A prefeitura acabou de locar uma casa a custos aí que ultrapassam R$10.000 por mês para montar uma creche. Ou seja, você acha justo isso com o dinheiro público? E assim, você foi meio que na veia do que eles estavam falando, é exatamente isso. E assim, existe uma massa que, segundo eles, tá comercializando, tá vendendo, mas tudo ficou numa mão só. Agora eu acho que eu entendi o que você quis dizer, que eles estão querendo dizer. Vem, por exemplo, uma empresa como Pacaembu e só Pacaembu vende. Só isso. Só eles vendem. Eu não sei se o prefeito consegue, vamos dizer, mudar esse jeito deles comercializarem, tá? Sinceramente, não sei. Eu acho que isso é uma questão mercadológica, tá? O porquê disso existir também não sei. Eu até imaginei que as outras imobiliárias poderiam comercializar. Mas até essa outra frente que você falou também vem de encontro a isso, né? Sim. Tipo assim, a contrapartida deve existir. Imagina, eu vou trazer aqui... mas eu vou trazer desenvolvimento para a cidade. Calma aí, esse desenvolvimento ele vai ocorrer se você trouxer isso e eu trouxer isso, né? A cidade, se eu vir a governar ela, vai estar 100% aberta para os empreendedores. Nós temos um déficit habitacional. E a empresa... Eu estou citando a Pacaembu porque é maior, tá? Uma empresa do tamanho da Pacaembu pode ajudar a gente a zerar ou chegar perto do fim desse déficit. O que eu estou cobrando da Pacaembu aqui em Itapetininga, ou o que eu cobrarei da Pacaembu aqui em Itapetininga, é exatamente a mesma coisa que, por exemplo, Botucatu cobrou. Lá, a Pacaembu e outros empreendedores deixaram 13 escolas de tempo integral, custo zero para o município. Legal. Quem me disse isso foi o prefeito de lá. Então, é uma contrapartida, é um legado que eles estão deixando de educação, de saúde, de acesso. Por que aqui não deixa? Será que aqui as nossas crianças precisam menos de uma creche? Ou as nossas famílias precisam bem menos de... Né, que Exato. Né? Então, aí que eu sou contra. Até quem fale, não, tem que deixar uma lei da contrapartida. Sinceramente, eu sou meio contra esse negócio de lei. Tem que ter um gestor público que saiba negociar o valor da sua cidade. Basicamente é isso. Tá? Infelizmente, isso não vem ocorrendo na atual gestão, que simplesmente libera para o cara construir do jeito que ele quer, como se aqui fosse a casa da mãe Joana, né? E depois o poder público tem que abraçar os problemas da localidade. Outro dia, inclusive, eu conheci um projeto social do lado ali da Pacaembu, da Vila Mazei, uma senhora, uma bispa, né? Uma igreja evangélica que está acolhendo as crianças de forma voluntária, porque não tem creche. Né? Aí a gente entende, por exemplo, um déficit gigantesco de vagas em creche em Itapetininga. E aí também, se me permitir mais um minutinho, claro. Nós vamos abrir mais um leque. Por que a última grande empresa que veio para Itapetininga foi a Castrolanda? É verdade. Porque, veja bem, se você fosse um empresário, Rafael, se tivesse uma empresa de 1.000 funcionários, você chegaria aqui na cidade, a primeira coisa que você vai querer saber é qual a estrutura que a cidade oferece. Então eu vou te perguntar, faz de conta que você é o prefeito de Itapetininga hoje. Rafael, a sua cidade teria aí vagas de creche para as mulheres trabalhar na minha empresa? Tem, Rafael? Fala a verdade. Você sabe se tem? Não tem, cara. Nós temos é uma dificuldade conseguir uma vaga em creche. Aí você fala assim, uma empresa chegando. Imagina, são várias empresas. Exato. Que... A minha segunda pergunta como empresário. Saúde pública em Itapetininga funciona bem? Porque o empresário não quer contratar plano de saúde. O absenteísmo meu aqui eu tenho que diminuir, não tem que aumentar, né? O empresário, ele objetiva lucro, tá? A nossa saúde pública funciona bem, Rafael? Não. Né? Então, aí você começa Quer ver outra coisa? Itapetininga, num estudo feito recentemente aí pelo Centro de Liderança Pública, CLP, Itapetininga se enquadra nas cidades com mais de 80 mil habitantes do sudeste do Brasil. São 404 cidades. Nós ocupamos a vergonhosa posição 355
em tempo de abertura de empresa. E por que isso ocorre? Porque a gente está no lápis e na caneta. Veja bem, ao mesmo tempo que Araçoiaba, que se modernizou muito na gestão do QEC, em 3 dias sua empresa está aberta. Aqui nós demoramos 20, 25 dias. Nosso ambiente de negócio ficou ultrapassado, ficou para trás. Não basta a gente ser Itapetininga, a terra do bolinho de frango, a terra de Júlio Prestes. O empresário não quer saber disso. Ele quer saber de lucro, ele quer saber de velocidade. Ele quer saber de chegar na cidade e resolver o problema dele. Cada dia parada a empresa dele para uma abertura é perda de grana. E o empresário só investe para conseguir o retorno em grana. Então a gente tem que parar com esse romantismo. A gente tem que oferecer uma cidade mais competitiva, mais moderna, com uma gestão pública mais técnica, que resolva o problema, objetivando uma qualidade de vida melhor para o munícipe, objetivando maior competitividade na hora de atrair investimentos, e a gente muda Itapetininga dessa forma. Bacana. Tá? E aí, se me permitir, dia 6 de outubro, quero colocar aqui à disposição meu número, 22, Partido Liberal. Eu sou o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, pelo astronauta Marcos Pontes. Conto com o apoio do governador Tarcísio, que gravou comigo aí a questão de 10 dias, com mais de uma dezena de deputados estaduais e federais. E a gente vai, com certeza, revolucionar o desenvolvimento de Itapetininga. Eu não tenho dúvidas disso, com Deus na frente, com a população do lado e com muito diálogo, sem ficar trancado dentro do gabinete com ar-condicionado, esperando que algum milagre aconteça lá dentro do gabinete. O milagre acontece na rua, do lado do povo. Bacana. Pessoal, o Sócio Rural é isso, é semear ideias, é colher resultados, né? Um agradecimento aí ao Vitor do Borrachão, né? Que é um dos grandes parceiros também do Sócio Rural. A Fazenda Alegria dos Pinhais, do Luiz Hermílio de Moraes, também que é um dos grandes parceiros do sócio. É bom, hein? Marco, Alexandre, na Deagro também. A Gastur, né? A Gastur de Itapetininga aí, agência de viagens, líderes em cruzeiros marítimos aí de todo o Brasil. Enfim, né? Mais uma série de entrevistas dessa 7ª temporada. E assim, nós convidamos os principais candidatos de Itapetininga, né? Milton Júnior, Paula Granato, convidamos também Osmar Tibes e Jefferson Brum. Né? Então, todos vieram já? Não, Jefferson foi o único que não vai comparecer, né? Eu acho que tem outra agenda, né? Mas assim, amanhã a gente vai estar aqui com o Osmar Tibes, então eu peço para você conectar também, né? A gente tá liberando agora esse Osmar é meu amigo, viu? Manda um abraço para ele. Um grande abraço para Osmar. Amanhã, assista amanhã, mando para você o link. Então assim, amanhã Osmar e sexta-feira, né, Paulo Granato. Beleza? Posso só dar um recadinho? Pode, vai. Amanhã às 10 eu tô na Pop, tá? Dando entrevista de 1 hora. Espero que eles não peguem mais pesado comigo só porque eu sou amigo deles. A última vez foi assim, mas estamos lá. Se pegar, a gente responde também. E amanhã, às 19 horas, a gente tem uma mega live. Legal. Eu tenho aí uma notícia muitíssimo importante para passar para Itapetininga. Eu diria que é uma notícia que provavelmente vai mudar a política de Itapetininga nessa live das 19 horas. 19 horas. Eu acho que você vai deixar de fazer a live com o Osmar para assistir a nossa live. Bacana. Pessoal, então aí conecta, né? Porque que hora que vai ser? 19 horas. 19, não, as nossas é 22h30. Então tá tranquilo. Então assim, né? Conecta aí na live do Milton e vamos pra cima. Sócio Rural é isso, é semear ideias e colher resultados. Forte abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal.